Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Conheça agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. Nova York nunca dorme. Mas, naquela noite de dezembro, enquanto uma nevasca caía impiedosa sobre a cidade, algo diferente pairava no ar. Os becos estavam mais escuros, as ruas vazias pareciam sussurrar, e os poucos pedestres apressavam o passo, sentindo um arrepio inexplicável. O corpo de Marilyn Oray, uma advogada de 32 anos, foi encontrado em um beco próximo ao Central Park. Seu rosto estava congelado em uma expressão de puro terror. Não havia sinais de agressão física, mas seus olhos estavam completamente negros. O detetive Tom Harris, um veterano do Departamento de Polícia de Nova York, foi o primeiro a analisar a cena. Ele havia visto muitos corpos, mas aquele tinha algo que o fez estremecer. Não há sangue, nem marcas de luta, disse o legista, fechando a bolsa do corpo. Mas, Tom, os olhos, nunca vi algo assim. Tom ficou em silêncio, olhando para o beco. A nevasca havia apagado quaisquer pegadas. Ela estava fugindo de alguma coisa, murmurou ele. Algo que a fez morrer de medo. 2 dias depois, outro corpo foi encontrado. Daniel Royce, um estudante universitário, foi descoberto na mesma posição, olhos negros, boca aberta em um grito silencioso, como se tivesse visto algo do outro lado da realidade. Tom começou a ligar os pontos. Ambos haviam sido encontrados em áreas próximas ao Central Park, e uma testemunha relatou ouvir algo naquela noite. Um som estranho. Como um sussurro, ou talvez um canto, vindo do meio do parque. O detetive visitou o local durante a madrugada, guiado apenas pela luz fraca de sua lanterna. O frio parecia mais cortante ali, como se algo invisível drenasse a vida ao redor. No silêncio absoluto, ele ouviu uma voz baixa, sibilante, repetindo seu nome. Harris. Tom girou a lanterna, mas não havia ninguém. Um calafrio percorreu sua espinha, e ele apressou o passo de volta ao carro. Isso está ficando estranho demais, sussurrou, olhando pelo retrovisor antes de ir embora. As notícias começaram a se espalhar. Manchetes diziam: a maldição do Central Park, mistério aterroriza Nova York. Os jornais locais entrevistaram pessoas que alegavam ter visto sombras caminhando entre as árvores, figuras distorcidas que desapareciam ao serem encaradas. Moradores começaram a evitar o parque, principalmente à noite. Tom procurou a ajuda da doutora Evelyn Maurice, uma especialista em fenômenos paranormais e ocultismo. Evelyn era cética, mas quando viu as fotos dos corpos, sua expressão mudou. Isso não é natural, disse ela, virando uma das imagens. Essas pessoas morreram de puro terror. Alguma coisa as encontrou. O que alguma coisa significa? Perguntou Tom, impaciente. Evelyn pegou um livro antigo e o abriu em uma página marcada. Mostrava uma gravura do século XIX, uma figura sombria caminhando por uma floresta, seguida por cadáveres de olhos negros. Existem lendas antigas sobre o sussurro da escuridão. Uma entidade que se alimenta do medo. Ela se aproxima de suas vítimas durante a noite e as conduz ao desespero até que o coração não aguente. Tom olhou para ela, incrédulo. Então você está dizendo que um fantasma está matando pessoas? Não é um fantasma, corrigiu Evelyn, séria. É algo pior. Determinado a descobrir a verdade, Tom convidou Evelyn para acompanhá-lo ao Central Park naquela noite. Armados com lanternas, gravadores e câmeras,
Os dois adentraram a área mais densa do parque, conhecida por seus becos e caminhos pouco iluminados. O vento parecia trazer vozes de todos os lados, e Evelyn parou repentinamente. Você ouviu isso? Sussurrou. Tom assentiu. Um som baixo, como um murmúrio distante, vinha do meio das árvores. Os dois seguiram lentamente, até chegarem a um velho pavilhão abandonado. Há algo errado aqui, murmurou Tom. De repente, a lanterna piscou. As sombras ao redor pareceram se mover. Evelyn congelou ao olhar para um ponto específico. Ali. Uma figura alta, encapuzada e completamente negra estava parada a poucos metros deles. Seus olhos, vazios e brilhantes, os encaravam fixamente. Tom, corra! Gritou Evelyn. Mas ele não conseguia se mover. A voz voltou, agora mais alta e próxima. Harris. Harris. Era como se o próprio ar tivesse se tornado sólido. Evelyn puxou Tom pelo braço, e eles fugiram pelo parque até ao carro. Ao olhar pelo retrovisor, Tom viu a figura ainda parada, imóvel, observando-os. No dia seguinte, Evelyn revelou uma descoberta chocante. Há registros de mortes semelhantes em Nova York desde o século XVII. Todas conectadas a essa entidade. Ela é um parasita de medo, e cada vez que é perturbada, espalha o terror. Tom, exausto, percebeu que eles precisavam encontrar uma maneira de conter aquilo antes que mais pessoas morressem. Na última noite, Tom e Evelyn retornaram ao pavilhão com um plano desesperado. Usando símbolos antigos e um ritual encontrado nos livros de Evelyn, eles tentariam prender a entidade. Quando a meia-noite chegou, o pavilhão escureceu completamente, e a figura reapareceu. Sua presença parecia sufocar o ar ao redor. Evelyn começou a recitar o ritual em voz alta, enquanto Tom segurava a lanterna trêmula. A figura avançou lentamente, os olhos brilhando mais intensamente. Quando Evelyn terminou o ritual, um som agudo e ensurdecedor tomou conta do lugar. A sombra gritou e desapareceu em um redemoinho de escuridão. Nos meses seguintes, as mortes cessaram. O Central Park voltou a ser frequentado, mas algo mudou em Nova York. Aqueles que caminham à noite dizem que o silêncio parece anormal. E, às vezes, se você ouvir com atenção, um sussurro pode vir com o vento. Harris. 2 meses haviam se passado desde a última aparição da entidade no Central Park. Para o detetive Tom Harris, aquilo parecia um capítulo encerrado, ou ao menos ele queria acreditar nisso. A cidade voltará ao ritmo frenético, como se os corpos congelados e os olhos negros fossem apenas um delírio coletivo causado pelo inverno brutal. Mas o passado nem sempre fica enterrado. Era uma noite abafada de primavera quando Tom recebeu um telefonema às 3 horas da manhã. A voz do delegado Moore, carregada de urgência, rompeu o silêncio do quarto. Tom, é sério. Encontramos outro corpo. Central Park. Tom sentiu o coração apertar. Impossível, murmurou, levantando-se da cama. Achei que tínhamos resolvido isso. Desta vez, é diferente. Você precisa ver por si mesmo. Tom chegou ao local do crime com um nó no estômago. Sob a luz amarelada das lanternas policiais, ele viu o corpo de Megan Hill, uma jovem turista de 24 anos. Ela estava sentada no banco do pavilhão abandonado, com a cabeça pendida para o lado. Seu rosto tinha a mesma expressão congelada de horror, os olhos totalmente negros. O que o fez estremecer, no entanto, foi algo novo. Uma palavra estava riscada no chão de pedra, logo abaixo do corpo.
Parecia ter sido gravada com unhas. Voltei. Uma batida ecoou pela sala. Tom ergueu o olhar, o coração disparado. Harris. A voz familiar sussurrou do nada. As luzes da sala começaram a piscar, e uma sombra se moveu no canto do quarto, esticando-se como algo vivo. Tom se levantou de um salto, sacando a arma. Quem está aí? A sombra se aproximou lentamente, até tomar forma alta, encapuzada, os olhos negros brilhando no escuro. Ela não precisava dizer nada, a simples presença daquela coisa era o suficiente para congelar Tom no lugar. A voz sussurrou novamente, dessa vez dentro de sua cabeça. Você achou que poderia me deter. Mas isso é apenas o começo. As luzes se apagaram. A cidade de Ashield era conhecida por seu silêncio. Pequena, pacata e esquecida pelo tempo, era um lugar onde todos conheciam todos. As ruas desertas após o cair da noite eram quase sinistras, mas ninguém se preocupava. Até que as histórias começaram. Falavam de um homem de chapéu largo, um sobretudo escuro e um relógio de bolso antigo que soava uma única vez à meia-noite. O som, segundo diziam, era o prenúncio de uma tragédia, a morte brutal de alguém na cidade. Tudo começou há décadas, mas as mortes nunca seguiram um padrão claro. Jovens, idosos, famílias inteiras, sempre à meia-noite. Quando os corpos eram encontrados, os rostos estavam congelados em expressões de puro terror. Ao longo dos anos, o assassino da meia-noite, como o chamavam, tornou-se uma lenda urbana. Uma história que pais contavam para assustar crianças desobedientes. Mas agora, algo havia mudado. As mortes haviam recomeçado. A última vítima fora encontrado há 3 noites, em um beco próximo ao centro. Jack Carter, um homem simples, dono de uma mercearia. Quando a polícia o encontrou, o relógio de bolso estava ao lado do corpo, parado exatamente à meia-noite. Samantha, uma jornalista recém-chegada à cidade, não acreditava em lendas. Determinada a expor a verdade, começou a investigar os arquivos antigos da delegacia. Todas as mortes têm alguma ligação, murmurou, olhando as fotos dos casos antigos. Mas que ligação? Naquela noite, sentada sozinha em seu pequeno apartamento, Samantha ouviu o tic-tac distante de um relógio. O som veio do corredor. Ela se levantou devagar, cada passo acompanhado pelo barulho crescente. Ao abrir a porta do apartamento, encontrou algo deixado no chão, um relógio de bolso, antigo e enferrujado. Os ponteiros marcavam 23 horas e 59 minutos. E, então, ele se moveu. Samantha sobreviveu àquela noite, mas não conseguia explicar o que havia acontecido. O relógio parou de se mover após soar uma única vez, meia-noite. Assustada, mas determinada, ela levou o objeto até o delegado Frank, um homem cético que também parecia desconfortável com a história. Isso é alguma brincadeira de mau gosto, disse ele, empurrando o relógio de volta para Samantha. Isso não é uma brincadeira, retrucou ela, mostrando os arquivos antigos. As mortes seguem um padrão. Todas em lugares diferentes, mas sempre com um relógio idêntico deixado na cena do crime. Frank hesitou. Talvez seja hora de te contar sobre 1952, ele murmurou. Naquela época, um homem chamado Elliot Crane foi executado injustamente, acusado de uma série de assassinatos que ele sempre jurou não ter cometido. Seu último pedido foi macabro, segurou um relógio de bolso, olhou nos olhos dos presentes e disse: "Voltarei a cada meia-noite até que a cidade pague pelo que fez." Enquanto Frank e Samantha investigavam, mais mortes aconteciam. A cidade entrou em pânico.
ruas vazias após o pôr do sol, e moradores trancados em suas casas. Mas o assassino era imparável. Samantha acreditava que o segredo estava no relógio. Talvez destruir o objeto pudesse quebrar o ciclo. Ela e Frank, agora aliados, partiram em busca do túmulo de Elliot Crane, acreditando que ali encontrariam respostas. No cemitério abandonado da cidade, o ar era gelado e pesado. Eles encontraram a lápide desgastada, e, quando cavaram, depararam-se com algo aterrador, um caixão vazio. No fundo da cova, havia apenas um relógio de bolso, idêntico ao deixado nas cenas dos crimes. Quando Samantha o tocou, os ponteiros giraram furiosamente e pararam às 23h59. Um sussurro gelado ecoou na noite. Vocês não podem me parar. O relógio soou à meia-noite, e de dentro da escuridão, ele apareceu. O assassino da meia-noite. Sua figura alta e encoberta pelo sobretudo negro se movia lentamente, o som de suas botas ecoando na terra fria. Frank tentou disparar sua arma, mas o assassino não parecia ser afetado. Era como uma sombra, uma presença além da vida. Corra! Gritou Samantha, segurando o relógio. Ela se lembrou das últimas palavras de Elliot. A cidade pagará. Talvez, a única forma de detê-lo fosse enfrentar a verdade. Você não pertence mais a este mundo, ela gritou, arremessando o relógio contra a lápide rachada de Elliot. O relógio explodiu em 1000 pedaços, e um grito sobrenatural encheu o ar. O assassino estremeceu, sua figura se desmanchando em névoa enquanto a meia-noite finalmente se esvaía. A cidade de Asheld voltou ao silêncio, mas nada seria como antes. Frank e Samantha sabiam que algumas coisas não podiam ser explicadas. O túmulo de Elliot foi selado, e todos os relógios de bolso encontrados foram destruídos. Ainda assim, Samantha nunca mais ouviu um relógio sem estremecer. E, nas noites mais silenciosas, jurava escutar um leve tic-tac ao longe. Porque algumas maldições nunca terminam por completo. O relógio fora destruído. Pelo menos era o que Samantha acreditava. Desde aquela noite no cemitério, Asheld voltou a ser uma cidade silenciosa, e Frank, o velho delegado, fez questão de esquecer os horrores que testemunhou. Mas algo estava errado. 2 semanas após a suposta destruição da maldição, uma nova morte abalou a cidade. Um jovem chamado Kevin, conhecido por suas festas e irresponsabilidade, foi encontrado morto em sua sala. O mais estranho? Ao lado do corpo, sobre uma mesa de centro, estava um relógio de bolso intacto, com os ponteiros congelados às 0 hora. Frank recebeu a notícia pela manhã. O suor frio escorreu pela sua testa quando Samantha o chamou. Frank, ele voltou. Frank segurou o relógio com as mãos trêmulas. Era impossível. Ele mesmo havia visto o objeto ser destruído. Agora, porém, o relógio estava ali, perfeito, brilhando como novo. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou. Samantha, determinada como sempre, respondeu. A maldição não está no relógio, Frank. Ela está na cidade. Enquanto Asheld existir, ele voltará, e cada meia-noite, alguém pagará o preço. Guiados por antigas escrituras e um mapa da cidade, Samantha e Frank foram até uma igreja abandonada nos arredores de Asheld. Sob o altar, encontraram uma passagem secreta que levava a uma sala escura e úmida. No centro do cômodo, havia dezenas de relógios de bolso idênticos, todos parados. A figura de Elliot Crane parecia pairar sobre eles, como uma sombra gravada no tempo. Frank apontou a lanterna e murmurou. Meu Deus, é aqui que tudo começa.
Samantha deu um passo à frente e encarou o vazio. Elliot. Nós sabemos o que fizeram com você. É isso que você quer? A verdade? Por um instante, o silêncio foi absoluto. Então, todos os relógios começaram a tocar ao mesmo tempo, seus ponteiros girando loucamente. A figura de Elliot apareceu, uma silhueta distorcida e imponente. Libertem-me, sussurrou ele. Samantha entendeu. A única forma de acabar com a maldição era destruir a sala inteira, arrancando a injustiça pela raiz. Ela e Frank começaram a quebrar os relógios um por um, enquanto o chão tremia e a sombra de Elliot gritava, ecoando pela sala. Com o último relógio destruído, a figura se desfez em poeira, e o ambiente silenciou. Frank respirou fundo. Acabou. Samantha assentiu, olhando ao redor. Mas no fundo, sabia que o silêncio de Ashield jamais seria o mesmo. Alguns anos depois, a cidade seguiu em frente. A igreja foi demolida, e ninguém mais falou do assassino da meia-noite. Mas em certas noites, quando o relógio da praça toca meia-noite, alguns moradores juram ouvir um tic-tac distante, como uma lembrança do que aconteceu. E daquilo que talvez nunca tenha partido completamente. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.